Isso aí, então, pessoal, boa tarde, internacionalistas. Aula número 10. Nossa, estamos chegando já ao fim dessa disciplina de História das Relações Internacionais, primeiro semestre de 2021, né? Faltarão, então, mais a aula 11, que nós vamos discutir a respeito do Acordo de Munique, de 1938, falar bastante sobre a política de apaziguamento de franceses e britânicos, e depois duas aulas para tratarmos, na verdade, 3 aulas para tratarmos a respeito da Segunda Guerra Mundial. 3 momentos, então, relativos à Segunda Guerra Mundial. Pessoal, então, vocês receberam agora na parte da manhã, antes do meio-dia, né? Antes da conclusão da grande partida de vôlei que nós tivemos agora na parte da manhã aqui, a prova de História das Relações Internacionais B. Encaminhei para o e-mail de vocês, vocês viram que coloquei em caixa alta, né, pessoal, a questão da entrega definitiva da prova, mas vocês podem entregá-la antes, se vocês conseguirem já cumprir e resolver a prova antes, fiquem à vontade. Não esqueçam, encaminhar para o meu e-mail, jrferraz@hotmail.com. Notaram, pessoal, que são 10 questões. São 10 questões, como eu havia combinado com vocês, mas o que eu sugeri? Sugeri não, são 5 questões que vocês vão escolher dessas 10. Pessoal, posso propor a leitura das 10 questões, um breve comentário, não resolvendo a prova, tá? Senão perderia a graça, né? Mas vamos falar, eu vou ler aqui as 10 questões, as instruções, para que depois, em seguida, a gente dê início, de fato, à aula número 10, que nós vamos falar a respeito da ascensão do nazismo, a ascensão de Hitler, né, do Partido Nazista, na Alemanha. Tudo bem? Daqui a pouco eu faço sugestões literárias, falo sobre a questão do cronograma e tratamos, então, a respeito dessa aula, que é uma aula muito importante do nosso semestre letivo. Bom, pessoal, não sei se vocês já tiveram tempo de olhar a prova, são 10 questões, eu até coloquei a foto no Instagram, né, até me chamou a atenção que até alunos de outros semestres, de outras turmas, que nunca mais acessaram o Instagram, visualizaram. Gente da primeira e segunda turma olharam a prova, né? E eu gostei desse feedback, ou desse interesse da curiosidade do pessoal, né? Então, pessoal, coloquei lá uma tabela, um quadro, né, para vocês colocarem o nome, vocês vão mandar, né, a prova por e-mail, né? Eu até sugiro que, além de, evidentemente, encaminhar por um e-mail, cumprir religiosamente a questão da data definitiva, né, para a entrega da prova, não esquecer de colocar o nome e fazer uma saudação lá, boa tarde, professor, encaminho aqui minha prova, acuse recebimento, para eu acusar o recebimento, para vocês terem um feedback que eu recebi a prova de vocês, tudo bem? É claro, pessoal, vocês estão ainda fazendo o portfólio, imagino que já estejam fazendo desde o primeiro dia de aula, né? Não tenham deixado acumular. Acho que o legal é encaminhar tanto a prova e o portfólio, né? Não ficar quebrado, mandei a prova primeiro e depois mandei o portfólio. Encaminhar os dois conjuntamente. Ok, pessoal? Bom, as instruções que estão lá na prova, pessoal, escolher 5 questões das 10, cada questão, evidentemente, vale 2 pontos, tudo bem? Importante utilizar as referências biográficas da disciplina, atenção às citações sem referenciar. Então, pessoal, pegou citações, coloque a referência, quem que é o autor ou autora que vocês utilizaram para citar lá. Claro, pessoal, eu coloco referências da disciplina, mas vocês também podem pegar outras referências de autores ou autores que também vocês estejam familiarizados em relação aos temas. Tudo bem, pessoal? Isso também é importante eu chamar a atenção de vocês, não se limita somente aos autores que nós trabalhamos nessa disciplina. Evidentemente, pessoal, a prova é individual. Eu iria colocar em caixa alta, né, mas ia ser muito grosseiro e rude da minha parte fazer esse comentário, mas a prova é individual. Então, não copiem dos colegas, né, as respostas às questões, né? Pessoal, o quinto também é um ponto importante de instrução, não ultrapassar a extensão máxima de linhas. Eu coloquei cada questão tem uma extensão máxima de linhas, não ultrapassar essa extensão máxima, tudo bem? Enviar a resposta para o meu e-mail, que é o jrferraz@hotmail.com. Pessoal, hoje encaminhei no dia 26 de julho. Vocês têm até o dia 23 de agosto para entregar a prova. Tem praticamente quase um mês para fazer as 5 questões de prova.
né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, tá? Qualquer dúvida vocês entrem em contato quanto a questão, as questões da prova, tudo bem? E, evidentemente, o boa prova, né? Eu tinha colocado boa sorte e sucesso, eu falei, ai, que chato, melhor boa prova só, né? Bom, questões, pessoal. Posso fazer a leitura das questões e fazer um breve comentário a respeito delas? Tudo bem? Vamos lá. Primeira questão, eu coloco assim, de acordo com Henry Kissinger, na obra Diplomacia, Munique entrou para o nosso vocabulário como uma aberração específica, o castigo por ceder-se à chantagem. Munique, no entanto, não foi um ato isolado, mas a culminação de uma atitude que teve início na década de 20 e que se acelerava a cada nova concessão. Durante mais de uma década, a Alemanha vinha eliminando as restrições do Tratado de Versalhes, uma a uma. A República de Weimar livrara a Alemanha das indenizações, do Comitê de Controle Militar e da ocupação aliada da Renânia, né? Bom, o que é a pergunta da prova? Explique a política de apaziguamento, está lá o termo em francês, de franceses e britânicos, em relação a Munique, 1938. Vejam, pessoal, que algumas questões eu coloco os aspectos a serem considerados. Ou seja, para você tirar a nota máxima na questão, vocês têm que contemplar o quê? Todos esses pontos. Tá claro, pessoal? Entenderam? Então vamos lá. Aspectos a serem citados. O que é política de apaziguamento? Como franceses e ingleses lidaram com Hitler? Como foram as tratativas em Munique? Quais os principais estadistas envolvidos na negociação? Como Hitler reagiu pós-acordo de Munique? A extensão máxima é de 40 linhas, valor da questão, como você já sabe, é de 2 pontos, e eu sugiro aqui um texto que é o do Henry Kissinger, O Fim das Ilusões, Hitler e a Demolição de Versalhes, na obra dele, claro, Diplomacia das Grandes Potências. Essa é a primeira questão. Eu achei que essa é uma das questões mais complexas da prova, não sei se vocês concordam, né? Eu acho que é uma questão bastante ampla e que vai exigir uma escrita mais rebuscada, uma pesquisa mais rebuscada, mas é uma questão bastante assim desafiadora para vocês entenderem o que foi o Acordo de Munique, a aula que nós vamos tratar na semana que vem, ok? 2. Aponte e explique 5 fenômenos do século XX, quer dizer, corrigindo, retificando, século XX, que possuem relação causal com a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Fundamente a resposta com as referências da disciplina, né? Extensão máxima 30 linhas. Essa questão eu já tinha adiantado para vocês que ela iria cair na prova, né? É de vocês relacionarem fenômenos do século XX com a Primeira Guerra Mundial. Lembra que no início da aula sobre a Primeira Guerra Mundial, eu pedi para que vocês dissessem um fenômeno do século XX e que se ligava à Primeira Guerra Mundial, e aí vários alunos, 5, 6 alunos, deram exemplos, né, de um evento do século XX concatenando com a Primeira Guerra Mundial. Então, esse também é uma questão bastante assim desafiadora, e vocês vão ter que buscar relacionar um evento do século XX com a Primeira Guerra Mundial. Mas não um só, né? Vocês vão apresentar 5 fenômenos, apontar e explicar esses 5 fenômenos. Pessoal, essa questão eu não quero que seja em tópicos, tá? Não seja em tópicos. Procurem reescrever um texto dissertativo, né? Argumentando por que esse evento, esse fenômeno que você escolheu tem relação com a Primeira Guerra Mundial. Aí você pode ir lá, vamos explorar essa questão um pouco mais. A Revolução Russa, por que a Revolução Russa teria laço com a Primeira Guerra Mundial? Por que a Segunda Guerra Mundial teria laço com a Primeira Guerra Mundial? Por que a crise na República de Weimar, na Alemanha, tem relação com a Primeira Guerra Mundial? A ascensão do nazismo, né? Então vejam que há uma série de eventos que vocês podem analisar, né, como internacionalistas, como já concluí na cadeira de História das Relações Internacionais, com o evento da Primeira Guerra Mundial. Tudo bem, pessoal? Mas é uma questão que eu já tinha adiantado para vocês, é uma questão que eu gostaria que boa parte da turma, agora tem 31 alunos na sala, poderiam ser uma questão praticamente obrigatória, mas a escolha das 5 questões, de quem define são vocês. Mas seria interessante vocês abordarem essa segunda questão. Tudo bem? Vamos lá. Terceira questão, pessoal. Aponte e explique 5 fatores para a ocorrência da Revolução Russa. Fundamente a resposta, extensão máxima, 20 linhas. Eu achei que ficou pouco nas 20 linhas, mas eu concordo que ficou pouco, mas aí também a capacidade de sintetizar de vocês, né? Bom,
5 elementos, pessoal. Nós trabalhamos sobre a Revolução Russa na semana passada. Na semana passada eu perguntei, no início da aula, para vocês disserem por que aconteceu a Revolução Russa, quais foram os principais fatores para ocorrer a Revolução Russa. Então assistam lá o vídeo também, né, que tem lá algumas das respostas. E há inúmeros textos sobre a Revolução Russa que vocês podem discutir por que ocorreu a Revolução Russa. Lembra que eu falei 5 variáveis na aula passada? Que até foi um ponto, acho que o ponto importante da aula tratada na semana passada. Tudo bem? Quarta questão. Só um minuto. Bom, a quarta questão é a respeito da Segunda Guerra Mundial. Ainda não tivemos essa aula. Explique por que a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, 1939-45, pode ser vista como determinante para os rumos finais e decisivos da guerra. Cite e explique os erros de alemães e japoneses que catalisaram a queda do eixo. Aí aparece de novo, entre parênteses, os aspectos a serem citados. Cronologia da entrada estadunidense. Então, vocês vão lá pesquisar quando houve o Pearl Harbor, né, o ataque a Pearl Harbor, e a entrada dos Estados Unidos em dezembro de 41. Falei. Explicar o conceito de aplicação adequada de uma força esmagadora, né, que é um conceito que foi utilizado pelo Churchill quando entrou nos Estados Unidos, e os erros estratégicos de alemães e japoneses. Ainda vamos tratar a respeito disso numa aula futura, ok? A quinta questão. De acordo com Joseph Nye, na obra Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais, o autor estadunidense aponta que as motivações da Primeira Guerra Mundial podem ser vistas a partir de 3 níveis de análise. Cite e explique os 3 níveis de análise das motivações da Primeira Guerra Mundial. Aspectos a serem citados: nível estrutural, 2 elementos fundamentais; nível societal interno, 3 elementos fundamentais; nível das personalidades líderes, 3 elementos fundamentais; extensão máxima, 30 linhas. Novamente, a capacidade de sintetizar. Nós trabalhamos muito bem essa questão quando eu apresentei num preze para vocês a respeito desse ponto de vista do NAI relativo ao nível estrutural, ao nível societal interno e ao nível da personalidade dos líderes. Recordo-me que vários alunos e alunas questionaram esse terceiro nível de análise, que era o nível individual, né, o nível das personalidades dos líderes. Lembra que ele questiona a atuação do Francisco José, do Czar Nicolau II também, e do Kaiser Guilherme II. Lembra que foram os 3 personagens que são citados, né, pelo NAI em relativo à Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Sexta questão, pessoal. Eu acho que talvez a questão mais fácil, né, da prova. Não sei se vocês concordam. Aponte e explique 3 elementos da ordem europeia conservadora fundada por Metternich. Extensão máxima, 20 linhas. Eu acho que é a questão mais fácil. Aí vocês vão falar, faltou inspiração para o professor nessa questão. Talvez. Mas brincadeira. Mas 3 elementos, então, apresentando dessa ordem conservadora de Metternich. Lembra que é uma era de conferências, era a diplomacia de consenso, havia estabelecido pelo equilíbrio diplomático entre os países que faziam parte dessa ordem conservadora. Lembra que também essa ordem conservadora é chamada de Concerto Europeu, o Concerto Europeu. Não se esqueçam que, então, é uma ordem conservadora que vai varrer principalmente a questão do liberalismo, do nacionalismo e da quádrupla aliança. Né? Lembro que essas 2 instituições que também nascem a partir do Congresso de Viena, de 1814 e 1815, e da Ordem Conservadora de Metternich. Nossa, já dei a resposta já, né? Você já pode até escrever a resposta ao final da aula de hoje, né? É bom também, né, pessoal, já ir escrevendo um pouquinho, né? Um pouquinho por dia, vai resolvendo a prova gradativamente, né? Uma questão por dia já fica muito bom, né? Não tentar responder as 5 questões num dia só. Mas como nós somos brasileiros, né, gostamos, né, de fazer isso no dia 22 de agosto, né? Fica melhor, né? Que nem a seleção brasileira, com dor e sofrimento que a gente consegue vencer, né? Vamos lá. 7ª questão, pessoal. Problematize a seguinte questão. Hitler chegou ao poder de forma democrática? E essa é a pergunta da aula de hoje. É tanto a pergunta da aula de hoje como a questão de prova. Hitler chegou ao poder de forma democrática? Né? Aspectos a serem citados. Trajetória e ascensão do Partido Nazista nas eleições, chegada de Hitler ao poder. Extensão máxima de 20 linhas. Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso. Né? Então, tanto a questão da aula de hoje, a questão da aula de hoje e a questão da prova. Questão número 7. Tudo bem?
Questão número 8. Nossa, essa é também bem extensa. Analisa e explica a seguinte sentença de Niall Ferguson, abre aspas. O líder bolchevique Vladimir Ilyich Lenin também estava sendo irônico quando chamou o imperialismo de a fase superior do capitalismo. O resultado da disputa dos bancos monopolistas pelas fontes de matéria-prima, pela exportação de capital, por esferas de influência, isto é, para esferas negócios rentáveis, concessões, lucros de monopólio e assim por diante. Fecha aspas. Na verdade, ele considerava o imperialismo um capitalismo moribundo, decadente e parasita. Essas visões da era dos impérios, que continuam sendo compartilhadas hoje por muitas pessoas. Além do mais, é uma verdade aceita praticamente em todas as escolas e faculdades do mundo ocidental que o imperialismo é a raiz de quase todos os problemas atuais dos conflitos no Oriente Médio e a pobreza na África subsaariana. Um álibi conveniente para ditadores vorazes, como o Robert Mugabe do Zimbábue. Mas está se tornando cada vez mais difícil culpar o colonialismo do passado pelo drama contemporâneo do bilhão inferior, as pessoas que vivem nos países mais pobres do mundo. Houve e continua havendo grandes obstáculos ambientais e geográficos ao desenvolvimento econômico da África. Seus governantes mais recentes, com raras exceções, não tiveram um desempenho melhor desempenho que os colonizadores antes ou depois da independência. Na verdade, a maioria se saiu até pior. E hoje em dia, uma missão civilizatória ocidental totalmente distinta, a missão das agências humanitárias governamentais e não governamentais, alcançou muito menos do que se poderia esperar, apesar da grande transferência de grandes somas na forma de assistência. Apesar de todos os esforços dos astros de rock irlandeses e dos economistas da Ivy League, a África continua sendo um continente mais pobre, dependente da caridade dos ocidentais ou da extração de matérias-primas. Extensão máxima 30 linhas. Pessoal, essa questão é talvez a mais, vamos dizer, polêmica da prova. A questão mais polêmica da prova, vocês vão ter que se posicionar como internacionalistas, do que vocês acham, como vocês analisam, claro, fundamentando essa afirmação do Niall Ferguson. Até confesso para vocês que estou orientando um trabalho que tematiza, que trata a respeito disso, que discute a respeito disso. Como vocês já imaginam, é um trabalho bastante polêmico, bastante controverso, né? Ele minimiza, o rapaz minimiza um pouco a questão do imperialismo e coloca um pouco da responsabilidade maior agora para os governantes, né, na África, né? Ele pega 3 estudos de caso. Bom, enfim, é uma questão polêmica, uma questão controversa. Praticamente parte da historiografia defende que o imperialismo é a raiz de quase todos os males da África e dos países do Oriente Médio e dos países da Ásia. Bom, pessoal, é para vocês se posicionarem e escrever a respeito dessa questão. Mas não se esqueçam, fundamentem a resposta. Procurem autores que trabalham e tematizam a respeito disso, ok? Chegamos, então, à questão número 9. Não iria colocar nenhuma questão sobre os Estados Unidos, sobre a Guerra Civil, mas eu falei, vamos lá, tivemos uma aula bastante interessante no passado, né, lá no início da disciplina. Então, a questão 9, por que a Guerra Civil Americana é decisiva para o futuro dos Estados Unidos como potência mundial? Explique, 30 linhas. Parece ser uma questão muito fácil de ser resolvida, mas é importante vocês chamarem a atenção, principalmente do texto do Paul Kennedy, quando ele apresenta uma série de dados, de índices, que acontece com os Estados Unidos a partir da Guerra Civil Norte-Americana. Tudo bem? E, por fim, a última questão, a última, mas a não menos importante. No período entre guerras, um dos protagonistas desse marco histórico é o presidente estadunidense Woodrow Wilson. Qual a importância desse personagem para a diplomacia e a política mundial? E, por fim, quais as ideias propostas por ele podemos elencar e considerar, coloquei entre aspas, revolucionárias? Explique, 30 linhas. Uma questão também bastante fácil, uma aula também bastante interessante que nós tratamos, né, pessoal? Acerca do presidente Wilson, no período entre guerras. Eu acho que também é uma das questões mais fáceis para responder e que une também a disciplina que muitos de vocês cursam, né, a disciplina de teoria das relações internacionais né, que nós tivemos também a oportunidade, né, pessoal, de falar sobre o idealismo internacional, o liberalismo internacional, que foi o primeiro debate das relações internacionais entre idealismo versus realismo. Lembra-se disso? Tranquilo? Pessoal, algum comentário a respeito da prova? Gostaram do teor da prova? Acharam a prova, ela toca praticamente quase todos os pontos? Eu acho que só a Guerra de Unificação Alemã não foi possível contemplar, né? Mas eu acho que são 10 questões, vocês podem então escolher 5. Algum comentário, alguma observação, alguma crítica?
Eu achei que ficou boa a prova, modestamente dizendo, ficou boa a prova. Acho que são boas 10 questões que praticamente exploram todos os pontos tocante à prova. Ah, desculpa, tinha a pergunta aqui. Vamos ver aqui, desculpa, pessoal. Matheus, isso, portfólio, Matheus, 40 o mínimo, 80 o máximo. Embora tenha algumas pessoas, né, Ana, que vão passar de 80 páginas, mas tudo bem, não vou descontar ponto. Mas o ideal é não ultrapassar 80. Brincadeira, Ana, não é Pior que não. eu tô no mesmo problema, eu já diminuí a letra para a fonte da letra para poder não passar de 80. Nossa, sim! Mas fiquem à vontade. É claro que o mínimo é 40, isso tem que respeitar, né? Não pode ter 20, 30 páginas, né? Mas o máximo, caso vocês estejam muito inspirados ou inspiradas, pode passar. Mas espero que não seja 30 pessoas muito inspiradas. Brincadeira, nossa, está gravando ainda eu falando isso. Né? Pode ter sim, pessoal, pode ter mais de 30 pessoas inspiradas escreverem mais de 80. Ok, pessoal? Não esqueçam, hein? Dia 23 de agosto, né? 23 de agosto, que é a entrega por e-mail, tanto da prova, 5 questões, e do portfólio. Tudo bem? Encaminhem para o meu e-mail, não esqueçam, tem até a meia-noite do dia 23 de agosto para entregar. Não quero ver nesse semestre encaminhamento no dia 22 e no dia 23, se pode passar mais uma semana. Vamos lá, vamos cumprir religiosamente na data estabelecida desde o primeiro dia de aula, não é verdade? Não foi isso que nós combinamos desde o primeiro dia de aula, essa data, e eu cumpri hoje religiosamente, como eu tinha dito, né? 10ª aula, já a entrega da prova. Professor. Pois não. É a Gabriele, tá? É que eu tô no celular do meu namorado, que meu celular sim, tá pois não. Olha só, caso na prova responda toda a questão, mas sem ser tão grande assim, com tantas linhas, você vai desconsiderar? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou mais objetiva, sabe? Eu não consigo ficar, sei lá, entre aspas, enchendo linguiça, assim, para tentar fazer um texto grande. Então, eu vou responder diretamente, talvez não dê, sei lá, não sei quantos, não dê talvez tantas linhas. Tu vai desconsiderar? Não, de forma alguma, Gabriele. Na realidade, que até foi excelente sua pergunta, e é importante. Não, é porque eu fiz uma prova e eu tive pontos a menos, foi descontado pontos, porque eu fui muito objetiva. Tinha que ter feito um texto. E aí, eu acho sem noção, né? Mas eu quis perguntar para não ocorrer o erro novamente. Não, tranquilo, fica tranquilo. O que eu acho que é importante chamar a atenção de vocês, contemplar aqueles aspectos que estão entre parênteses, certo, Gabriele? Então, aqueles pontos que estão entre parênteses têm que ser cumpridos. Aí, veja, percebam, internacionalista Gabriele, quando eu falo 5 elementos, tem que ter os 5 elementos. Quando eu cito 3 elementos, tem que ter os 3 elementos. Né? O desconto não vai ser em relação ao número mínimo de linhas, né? Na verdade, até gosto da objetividade, do pragmatismo em relação às respostas, né? Mas o que é importante? Quais seriam as dicas que eu gostaria de passar para vocês? Fundamentar a prova com questões, com os textos lidos ou textos que vocês já pesquisaram. Pessoal, vocês estão construindo um portfólio, provavelmente muitos de vocês vão até utilizar o portfólio, fazer um copia e cola do portfólio para a prova, né? É bem possível, eu já estou vendo essa cena, eu tive um insight aqui, já estou vendo essa cena. Então, veja, já vai ser tanto uma forma de estudar ou elaborar o portfólio, que vocês já estão elaborando, imagino eu, desde o primeiro dia de aula, e a questão da prova, que aí vocês praticamente vão reproduzir o que vocês já fizeram no portfólio. Então, praticamente, se você já fez o portfólio a respeito desses temas que já foram trabalhados e que estão contemplados na questão da prova, acredito eu, imagine que vai ficar muito mais fácil, né, pessoal? Vai ficar muito mais fácil responder as questões da prova se vocês estão fazendo até o portfólio semanalmente. Né? Você vê como que a questão da disciplina e da organização é importante, né, para vocês terem uma competência, uma qualidade também relativa à prova. Mas sua pergunta foi muito importante, para definir isso. Referenciar, colocar a referência dos autores que vocês pesquisaram, que vocês utilizaram, não esquecer disso, certo? Gabriela, internacionalista. E tentar contemplar todos os pontos que foram pedidos, que foram solicitados na prova, ok?
Claro que agora encerro minha participação com vocês, né, como professor, tanto de história quanto de teoria, né, mas as próximas turmas eu pretendo, nas questões, colocar sempre esses parênteses. Eu acho que os parênteses, o que está entre parênteses ajuda, né, pessoal, para vocês cumprirem com exatidão o que foi solicitado na prova. Até para vocês terem também muito claro de que, para tirar ao máximo da questão, tem que colocar todos esses pontos. Tudo bem? Porque se você esqueceu um, pessoal, como que é o critério do professor José Renato? Ou a questão está completamente certa, ou ela está meio certa, ou ela está completamente errada. Tudo bem? Então, é 2, 1 e 0. Né? Eu não vou dar 1,75, 1,5, 1,25 ou 0,75. Já defini o critério com vocês a partir de hoje. Né? É meio certo, certo ou errado. Ok? Ô, professor. Pois não, Luigi. Mas tu continua dando DCG pra gente. Sim. No semestre que vem, para quem não fez História da Guerra Fria, pode fazer, quem quiser fazer, né? E tem a disciplina que eu vou ofertar. Vou estar com 3 cadeiras no semestre que vem, que vai ser a disciplina Retratos do Brasil. Que até você me lembrou agora, Luigi. Tem que mandar um e-mail para a Jo pedindo para limitar o número de vagas, né? Porque a disciplina vai ter um caráter diferente. Os alunos e alunas vão apresentar o capítulo do livro, né? E como a disciplina de 2 créditos, 30 horas, a aula ela é mais enxuta, né? Então, eu apresento sobre o tema, mas depois os alunos vão apresentar. Nossa, vai ser muito massa se for formato digital, né? Mas vai ser a disciplina nova. Só que eu quero ter, nessa turma, somente até 20 alunos só, né? Não quero ter um número maior de alunos nessa cadeira de Retratos do Brasil, que vai trabalhar sobre os 5 autores do pensamento brasileiro, né? O que o Fernando Henrique Cardoso chama assim, os 5 pensadores que fundaram o Brasil, né? Tudo bem? Mais alguma dúvida, pessoal? Legal? Então vamos lá, vamos então para a aula número 10, tratar agora do livro, os 2 livros que eu vou indicar para vocês. Infelizmente eu comprei esses livros nesse semestre, felizmente comprei esses 2 livros nesse semestre, mas ainda não tive a oportunidade de lê-los. Esse ano até eu não estou lendo bastante, né? Até minha meta de livros para serem lidos nesse ano é de 40, né? Eu estou em 29, falta ainda 11 para cumprir a meta desse ano de 2021. Então o primeiro livro, gigantesco por sinal, dizem que é um clássico para entender Hitler, né? Do Joaquim Fest. Olha o tamanho do calhamaço desse livro, né? Dizem que é o livro mais completo que fala a respeito de Hitler. A capa é bem sombria, bem assustadora, né? Com a imagem dele aqui, né? Então, a sugestão desse livro do Joaquim Fest, Hitler, né? O título do livro. Eu ainda não li, então não posso fazer maiores comentários. Então, a sugestão literária do livro que eu não li, que eu comprei no cedo, mas que eu estou interessado em lê-lo, vou lê-lo durante, evidentemente, o período de férias, ou ainda nesse ano. Mas esse livro tem que ser um dos 11 livros que restam para eu atingir a meta de 40 livros nesse ano, né? E esse também comprei no cedo, achei bem interessante, a capa muito chamativa, por sinal, ele aqui ao centro e seus comparsas, O Carisma de Adolf Hitler, o homem que conduziu milhões ao abismo, de Lawrence Hess. E aí diz que ele tem um documentário, né, um documentário baseado no livro do Lawrence Hess. Né? Também não assisti, também não li, vou lê-lo. Né? Também vai estar entre os 11 livros que eu pretendo ler ao longo ainda desse ano de 2021. A propósito, última semana de julho, né? Então já vamos já praticamente para o mês de agosto. Eu não sei para vocês, o ano está passando rápido, não? Então esse livro, Lawrence Hess, O Carisma de Adolf Hitler, né? E bastante interessante também. Então 2 sugestões literárias para a gente ler, conhecer mais sobre o período, conhecer mais sobre uma das grandes personalidades, né, do século XX. Bom, pergunta então, pessoal, da aula de hoje, que é a pergunta da prova, é relativa, então, se Hitler ascendeu ao poder de forma democrática. Mas a outra pergunta, que não é questão de prova, mas seria também uma questão importante para a gente discutir inicialmente, agora já falando da aula número 10, é a seguinte: quais foram as razões que fizeram Hitler ascender ao poder?
Quais foram as razões que fizeram Hitler ascender ao poder? Essa é a pergunta que eu faço para vocês, e eu gostaria de ouvi-los, pelo menos uns 4, 5 alunos ou alunas, falando, justificando um motivo e apresentando, e explicando um pouco desse motivo, por que ele chegou ao poder, ele se tornou primeiro-ministro, morreu em Hindenburg, e aí ele acumula os 2 cargos de chefe de Estado, chefe de governo, né? E aí, é claro, depois em 1934 ele já começa, junto com o seu partido, a tomar o poder na Alemanha, né? Eliminar a oposição, punir a possível oposição e assim sucessivamente. Mas vamos falar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco. Vamos lá, Luíde. Opa, o revanchismo da Primeira Guerra e o crescimento de um sentimento nacionalista entre a população. Perfeito. Então, ele se baseou nos seus discursos eloquentes, ganhou as massas, ganhou apoio popular e, principalmente, dizendo que, culpando o Tratado de Versalhes, as imposições do Tratado de Versalhes, aquela paz punitiva do Paz de Versalhes, para ascender o poder. Sem sombra de dúvida, esse é um ponto muito importante a ser levado em consideração. Veja, uma figura carismática, é uma figura que tinha nos seus discursos eloquentes convencer as massas, as multidões, e como há vários relatos, as pessoas ficavam em êxtase quando ouviam os seus discursos. Mas quando eu vejo vídeos, documentários dele, o cara só está gritando, né? Meu Deus. Mas vamos lá. Ana, por favor. Ele também soube fazer muito bom uso do preconceito contra os judeus, né? Ele inventou muito... Falhou. Ana? Oi, eu tranquei? Oi. Eu tinha falhado, agora pode repetir, por favor. Tá. Ele fez muito bom uso da questão dos preconceitos contra os judeus, né, que é algo histórico, não surgiu do nada durante a Segunda Guerra, criando muitas histórias falsas, né, sobre como a queda da Alemanha era culpa deles, e botando a culpa numa população em específico, né, não era vago, tipo, a culpa é... sei lá, da Europa. Não, a culpa é dos judeus, em específico. Perfeito, muito bom. Então ele criou, principalmente através do Ministério da Propaganda, um inimigo. Havia inimigos externos e inimigos internos, mas o inimigo comum para o povo alemão, na visão do Hitler e de seus apoiadores, era o povo judeu. E é claro, ele vai criar uma legislações contra esses judeus. Então, veja, o sentimento de antissemitismo que já ocorria na Europa vai aumentar em grande parte dentro da própria Alemanha. Então, veja que na Alemanha havia um Estado de Direito, não era um Estado democrático de direito, mas havia um Estado de Direito. Então, ele vai criar uma legislação contrária ao povo judeu, perseguição ao povo judeu. Não sei se vocês já leram bastante coisa sobre o Einstein, mas ele tinha ido aos Estados Unidos palestrar e, bom, enfim, entrar em contato com a comunidade acadêmica norte-americana e estadunidense. E ele já sentiu que os rumos da Alemanha já eram bastante sombrios. Então ele não retorna para a Alemanha, né? Então ele já fazia certas advertências em relação ao futuro sombrio da Alemanha, mesmo antes da... Isso mesmo, Ellen, muito bem, né? Em relação a esse futuro do sombrio da Alemanha, principalmente do partido nazista. Né? Essa questão da Ellen, que ela destacou a respeito do pensamento eugênico, né? A eugenia, não sei se vocês leram o texto que eu encaminhei para vocês, que eu falei a respeito do texto, foi até publicado na semana passada no texto da Sedufs, falando sobre a eugenia no Brasil, mas já tinha tratado a respeito do início da eugenia, pensado pelo Francis Galton. Francis Galton era meio primo do Darwin, né? E ele praticamente compreendeu errado as teorias do próprio primo, né? E fundou esse pensamento de eugenia, que praticamente se disseminou por grande parte do mundo, né? Chegou no Brasil, países da própria América Latina e principalmente na Europa, né? Teorias racistas e teorias de eugenia que ganharam muita força e até uma certa viés, entre aspas, coloca entre aspas, científico. Até o propósito dos meus 2 últimos textos que eu publiquei na Seduz foi trabalhar sobre essa perspectiva de algo que às vezes é considerado científico, mas não é. Gideon? Eu acho que só complementando a sua fala e a dos colegas, eu acho que muitas pessoas pensam assim que o nazismo tipo, surgiu da noite pro dia, tá ligado? Mas não, teve uma máquina de propaganda muito forte. Teve esse lado aí também muito forte de toda essa falsa ciência, né, que também foi muito difundida entre a ideia. Então eu acho que é muito importante falar de propaganda quando você tem
esse tipo de propaganda que cola no imaginário assim, das pessoas, que tipo, vai dar frutos para alguma coisa daqui 10 ou 20 anos, que como foi o caso do nazismo, né? Todo o lance da Segunda Guerra, ali da Primeira Guerra, já começou a ser trabalhado logo ali depois e deu no que deu. Sem dúvida, Gideon, excelente, né, a sua fala, e principalmente sobre esse elemento da relativa à propaganda, né, pessoal? O Goebbels pode ser considerado um dos grandes ministros de propaganda do século XX, né? Aquela frase que qualquer pessoa conhece, né, e utiliza, né, uma mentira dita 1000 vezes, ou 100 vezes, agora eu falei que todo mundo sabe e eu erro, né? Mas 1000, né? Uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. E é engraçado, né? Hoje em dia, falando sobre questão de fake news, como que certas coisas que são popularizadas, passadas de contato para o outro, né? Em redes, né? Vai se tornando uma verdade, né? Aí, bom, enfim, e a verdade começa a ser até mesmo sendo questionada, né? Mayara, por favor. Acho que só para complementar mesmo, foi meio que uma necessidade de ter alguém para confiar, para tirar eles de um problema, sabe? E é a necessidade de tu ter algum consolo de que vá melhorar. E daí criou toda uma situação por meio das propagandas de um inimigo em comum em que se precisaria ser combatido. Então, é complicado. Muito bom, Mayara. Foi bastante interessante sua fala, né? A criação do inimigo comum, que vai em contato com a fala, fazendo link com a fala da Ana, mas essa questão, né, do líder, o líder. Precisamos de um líder, acreditamos nesse líder, acreditamos nesse Messias, acreditamos nessa figura messiânica, salvadora, redentora, que reúne todas as características do que nós queremos, do que nós desejamos. Porque é uma coisa também bastante interessante que o próprio Gideon falou, né? O nazismo não nasceu de um dia para o outro, né? Ou de uma noite para o dia, né? Estou sendo bancando até o Didi Mocó aqui, né? Mas é interessante, né, pessoal? Era um sentimento que já existia dentro da própria Alemanha. Era um sentimento que já existia dentro da Alemanha e, na verdade, quando surge essa figura e ele começa a discursar de forma eloquente para essa população, pequenos grupos, vai aumentando os grupos, ele vai ganhando voz dentro da própria Alemanha. Engraçado, um país com uma população extremamente alfabetizada, com figuras ligadas à filosofia, à educação, de diversos aspectos, talvez um dos povos mais escolarizados e alfabetizados da Europa naquele contexto. E uma figura demagógica, oportunista, conseguiu o quê? Encontrar eco dentro da própria Alemanha. Mas o que é interessante, pessoal, o que é importante chamar a atenção de vocês? Eram coisas que já existiam. Na verdade, ele deu eco a vozes do que as pessoas provavelmente guardavam dentro do recôndito da alma deles, né? Na verdade, então, ele conseguiu colocar para fora um sentimento de antissemitismo que já existia dentro da Alemanha, né? Então, as pessoas começaram a encontrar eco naquele que ele dizia de forma muito aberta. E as pessoas foram muito receptivas àquele discurso, foram muito receptivas a esse discurso. Tinha alguém que levantou a mão, foi a Luísa. Deixa eu ver, Luísa, só segura um minutinho, deixa eu ver o que o Matheus falou aqui. É interessante, vou chamar a atenção a respeito disso, Matheus. Luísa, por gentileza, desculpa não ter passado de imediato a palavra para ti, por favor. Eu creio que até a instabilidade econômica que se teve pós Primeira Guerra Mundial na Alemanha e a miséria do povo, né, foi um jeito, uma forma de ver uma esperança no Hitler e assim levar a ascensão dele. Sim, é interessante, né, Luísa? Esse aspecto econômico que você traz, a questão da herança do próprio Tratado de Versalhes em relação às indenizações, e um aspecto que você trouxe, né, de forma implícita e explícita ao mesmo tempo, mas a gente não pode esquecer, né, pessoal, a crise de 29. A crise de 29, ela descortina também graves problemas sociais, problemas econômicos, né, a Alemanha. Então, na verdade, voltando ao próprio ponto que a Mayara havia dito, acreditando então na figura, né, acreditando na esperança dessa figura redentora, nesse Messias, nessa figura que tem todas as soluções para os problemas da Alemanha, porque ele de fato, ele dizia que ele tinha como resolver os impasses, os problemas da Alemanha, né? Então veja como essas figuras demagógicas, essas figuras oportunistas, elas normalmente se aproveitam do quê, pessoal? Momentos de crise política, momentos de crise moral, momentos de crise
econômica, então ele soube aproveitar todos esses momentos. E, é claro, um momento de extremismo, né? A esquerda queria tomar o poder, a extrema esquerda dentro da Alemanha queria tomar o poder, a extrema direita também queria tomar o poder. Havia nisso também o Partido Social Democrata e partidos mais alinhados à direita, mais conservadores, né? Que imaginavam que também, se Hitler chegasse ao poder, eles poderiam manipulá-lo. Imaginavam, supunham que poderiam manipulá-lo. Errado, né? Errado. Bom, pessoal, dito isso, feito essas primeiras observações, e agradeço a todos que falaram, né, deram um pouco a opinião a respeito disso, né? Vamos ver 17 pontos que eu queria destacar para vocês ligados ao aspecto do nazismo. Matheus, perceba se tem desses 17, até falando, repetindo, 17, se tem alguma coincidência, similaridade com esse país daqui da América do Sul, né? Primeiro ponto, pessoal, 17 aspectos do nazismo. Primeiro ponto, culto à hierarquia e à figura do líder, visto como herói ou mito. Repito, mito. Mito. 2, nacionalismo exacerbado, missão de regeneração nacional. Pessoal, esse aspecto do nacionalismo exacerbado, bandeiras da Alemanha, estimulando a cultura da Alemanha, falar o alemão, valorizar a língua alemã, valorizar os heróis da Alemanha. Então, esse é outro aspecto importante. E esse segundo ponto, a missão de regeneração nacional, ou seja, algo que não é alemão, que é externo à Alemanha, não pode ser visto como alemão. Isso precisa ser desprestigiado, desprezado, ignorado. Tá? Então, uma crítica também o quê? Em relação ao internacionalismo. Uma crítica em relação ao quê? Ao cosmopolitismo. Terceiro item, pessoal. Se considera em estado de guerra contra seus adversários políticos. Esse é o terceiro elemento. Considera em estado de guerra contra seus adversários políticos. Então, está em permanente guerra. Todo momento tem que estar criando inimigos, adversários políticos, e essa questão da teoria do espelhamento, né? Nós reunimos todas as qualidades dos nossos inimigos, os piores defeitos, tudo que é ruim, tudo que é desprezível, tudo que tem que ser expurgado e desprezado. Quarto item, pessoal, militarização da política, ou seja, setores ligados aos militares, setores ligados às forças de segurança, fazem parte e apoiam e endossam essa forma de fazer política. Tudo bem? É a militarização da política. Então, a participação de grupos ligados aos militares, ligados a forças repressivas do Estado, fazendo parte da política. Tudo bem? O quinto item está concatenado com o quarto item, pessoal. Exaltação das instituições militares e policiais. Então, esse líder, esse mito, esse herói, essa figura salvadora e redentora, ela vai exaltar instituições militares, exaltar instituições policiais. Vai prestigiar esses setores, esses grupos. Tudo bem? Sexto item, autoritarismo no discurso, autoritarismo nas propostas. Então, vai sempre ter também um viés autoritário, tanto no discurso quanto nas propostas. O sexto item. Posso prosseguir, pessoal? Está interessante? Sétimo item, pessoal. Pois não. Pode só repetir o primeiro item, por favor? Ah, tá. Vamos lá. Eu gosto do primeiro item, que a gente lembra de bastante coisa, né? Culto à hierarquia e à figura do líder, visto como herói ou mito. Tá? Então, o culto à hierarquia é a figura do líder. Então, eles vão cultuar esse líder. É uma figura salvadora, é uma figura redentora, é uma figura messiânica. Né? Na verdade, Ana, internacionalista, ele reúne todas as qualidades que nós admiramos e nós reconhecemos no líder, o que nós queremos no líder. Tudo bem? Veja, né, Ana e internacionalistas, esse primeiro item, ele ocorre tanto na esquerda quanto na direita, onde houve autoritarismo tanto da esquerda quanto da direita. Essa admiração, esse carisma de uma figura oportunista, demagógica, né? E que eles vão considerar uma grande figura, né? Acima de todo mundo, né? Vamos lá, parei no sétimo item, né?
Sétimo item, descrédito constante das instituições típicas de uma sociedade democrática. Vou repetir. Descrédito constante das instituições típicas de uma sociedade diplomática. Aí vamos falar o quê, pessoal? A imprensa vai ser questionada. Se é verdade o que a imprensa notifica. A grande imprensa, se ela diz ou não diz a verdade. Né? Então, a imprensa vai ser vista como um inimigo desse Estado. Né? O parlamento também vai ser visto como um inimigo desse Estado. O judiciário vai ser visto como um inimigo também desse Estado, autoritário. E, pessoal, claro, tudo que são instituições dentro desse país vão ser questionadas. Se tem lisura, se elas são corretas, se são adequadas à sociedade, se elas têm um interesse nacional. E, normalmente, o que eles vão fazer, pessoal? Vão criticar os próprios membros desses grupos, desses setores, né? E aí o que eles vão dizer normalmente? Fecha imprensa, fecha parlamento, não dê espaço para essa imprensa nojenta, essa imprensa lixo, né? Então é mais ou menos o papel, né, desse descrédito constante das instituições típicas de uma sociedade democrática. Item 8, pessoal, consideram o pacifismo como pactuação com o inimigo. Então, nada de pacifismo em relação ao inimigo. Não há pacifismo em relação ao inimigo, porque o pacifismo é visto como uma pactuação com o inimigo. Se vocês acompanharem o Mein Kampf, Minha Luta, do Hitler, bem como os discursos dele, todo momento ele fala da necessidade da guerra. É na guerra que, de fato, o homem mostra as suas potencialidades, a sua força e todos esses aspectos. Né? Então, veja que então, em período de paz, para o Hitler e para os seus admiradores, não há como encontrar as grandes potencialidades do ser humano. 9, pessoal, esse item é importante. Ele é obcecado com conspirações, vê conspirações em tudo, está ocorrendo conspiração em tudo, tem teorias conspiratórias em relação a tudo, e ameaças inimigas. Ameaças inimigas que podem ser tanto internas quanto externas. Né? Começa a enxergar comunismo, socialismo, entre outros, em todo lugar. Né? 10. Idealização da nação como uma unidade total de interesses. O que diz o 10? Que todo mundo tem que pensar da mesma forma. Que todo mundo tem que pensar da mesma maneira, da mesma forma sempre. E que isso é a idealização da nação, quando há uma unidade total de interesses. Aqui não há espaço, então, para divergências, não há espaço para pensamentos diferentes e divergentes do que seria considerado como o ideal da nação. Todo mundo tem que pensar, convergir para a mesma direção. Veja que é algo extremamente antidemocrático. 11, pessoal, que foi tanto ressaltado, tanto pelo Gideon quanto pela Ana, o item 11 é importante. Apelo à xenofobia e aos medos associados ao estrangeiro ou grupos minoritários. Então, também tem esse apelo à xenofobia, porque o nacionalismo é forte, né? Então, também tem medo em relação ao estrangeiro e grupos minoritários. Né? Então, é antissemita, é anti-francês, é anti-inglês, é anti-americano. Os povos os demais povos são inferiores, né? E se são inferiores, eles têm que ser dominados, eles têm que ser escravizados ou mortos, né? Tudo bem? Posso prosseguir? 12º item, pessoal. Rejeição de elementos distintivos da modernidade. E olha que interessante. Vê conquistas de igualdade no campo dos direitos como depravação. Não existe igualdade de direitos. Né? Isso é depravação. Algumas descobertas científicas seletivas como prejudiciais, prejudica a sociedade, essas inovações científicas, e certo desprezo pela arte contemporânea e seus representantes. Então, também a questão da arte no nazismo é muito importante chamar atenção. Né? Eles desprezavam qualquer arte moderna, né? Era visto como lixo, né? Era visto como lixo, como coisa de judeu, como coisa de comunista. Né? Tudo bem, pessoal? 13º item, valorização de tradições mais antigas e formas... Pois não. Pode repetir esse último que eu acabei não pegando. Não, sim, eu até vou escrever que é interessante esse item. 12º item, rejeição de elementos distintivos
da modernidade e conquistas Olha lá, então, ó, 12º item, rejeição de elementos distintivos da modernidade, vê conquistas de igualdade no campo dos direitos como depravação, algumas descobertas científicas seletivas como prejudiciais e certo desprezo pela arte contemporânea. Então, pessoal, mulheres, na visão do nazismo, ficar em casa, procriação, cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar dos afazeres domésticos. Homossexuais não devem ter direitos. Então, vejam que essa questão da igualdade de direitos era bastante uma crítica muito intensa, muito forte por parte do Partido Nacional Socialista, né, principalmente por parte do Hitler. Né? E esse último aspecto, né, pessoal, da questão da arte. A arte contemporânea vista como algo também a ser desprezado e visto não como arte, mas como lixo. Né? Ok? Ok, Mayara? Tranquilo? Ok? Então, 13º item, valorização de tradições mais antigas e formas antigas de tratar determinados temas. Então, pessoal, o que tem uma característica desse 13º que eu poderia sintetizar esse 13º item? Um certo saudosismo em relação a formas antigas, coisas antigas. Naquele tempo era o quê? Era muito bom, era ótimo viver naquela época. Então, veja, pessoal, esse 13º item também a gente pode falar outra palavra, que foi até um texto que eu apresentei para vocês no início dessa disciplina. O quê? É um pensamento que reacionário. Querem que as coisas voltem a ser como eram antes, porque naquele tempo era um tempo idílico, excelente, maravilhoso, né? Então é mais ou menos isso o 13º item. Tudo bem? 14º, pessoal, intelectuais vistos como elitistas, sem nada a contribuir. Então, os intelectuais têm que ser combatidos, têm que ser duramente combatidos, eles são vistos como elitistas e eles não contribuem em nada, né? Eles têm que ser perseguidos. Vejo que praticamente todas as tomadas de golpe, processos considerados revoluções, o que acontece? Perseguição a figuras intelectuais. Vocês pegam, por exemplo, 1949, quando Mao Tse-tung ascende o poder na China, ele persegue professores, mata intelectuais dentro da própria China. Veja que tanto o autoritarismo, tanto da esquerda quanto da direita, perseguem figuras ligadas ao campo intelectual, ao campo da educação, né? Principalmente. Quer silenciar esses grupos, né? 15º, pessoal, ponto. Base de apoio principal no sentimento de frustração da classe média. Base, então, de apoio no sentimento de frustração da classe média. Normalmente, as pessoas que apoiam esses regimes, durante boa parte do tempo, são pessoas frustradas, pessoas desiludidas, pessoas ressentidas, pessoas recalcadas, né? E isso é uma característica tanto do nazismo, e a gente às vezes percebe isso também num certo lugar da América Latina, num país da América Latina também, na América do Sul mais em específico, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. Nossa, essa gravação foi para o YouTube, estou ferrado, hein? Vamos lá. Vamos lá. 16º item, pessoal. Retórica simplória e oportunista no discurso público, que apela às emoções e limita a avaliação racional. 16º ponto é importante, né, pessoal? Então, uma retórica simples e oportunista. É do tipo assim, como que você vai resolver essa situação econômica e social? Eu tenho a solução. Mas qual é? Eu tenho a solução, é isso. Pronto, acabou. Né? Então, é uma retórica simplista e que tem solução para tudo. Né? Soluções para casos bastante complexos têm uma solução simples. Né? E, é claro, o discurso público que apela às emoções e que limita, evidentemente, a avaliação racional. As pessoas não vão fazer grandes avaliações a respeito do discurso, porque são discursos apelativos, são discursos emotivos, né, que são discursos eloquentes. Já expliquei para vocês a diferença entre eloquência e retórica. Né? Normalmente, os discursos de Hitler eram mais eloquentes, mexiam com as emoções das pessoas. Né? E, por fim, o 17º item,
valorização de corporações de interesses e proteções estatais a elas, em especiais, pessoal, corporações ligadas a uma cultura masculina, como a polícia e o exército, né? Então, é a valorização de corporações de interesses e proteções estatais. Interessante, pessoal, 17 pontos do nazismo, mas que a gente pode observar um pouco desses 17, talvez, né, presentes também aqui no Brasil. Eu digo isso sem medo de pestanejar. Não é verdade? Vamos então, pessoal. Claro, Ana, sem dúvida. Vamos lá, então, ao último. 17º item. E eu digo que não foi de propósito, que foi 17. Me engano é que eu gosto, né? Tá bom. Valorização de corporações de interesses. Opa. Em especial. Professor, é que tá vindo uma tempestade aqui, e aí deu um relâmpago muito rápido, eu virei, daí a Mayara também tinha virado. Uma luz, assim, iluminou o quarto todo, e agora deu um trovão que deu até medo. Vendo a gravação, depois no mesmo momento que a gente faz assim. Nossa, que horror. Aqui, Ana, internacionalistas. Valorização de corporações de interesses e proteções estatais a elas, em especial corporações ligadas a uma cultura masculina, como a polícia e o exército. Tudo bem, pessoal? Esse é o 17º item, 17 pontos, então, ligados ao nazismo. Tá? Mas é interessante que a gente pode obedecer, fazer a leitura de 17 pontos e tentar estabelecer com outros regimes autoritários, não é verdade? E tentar notar, perceber se também isso aconteceu, se isso ocorreu nesses 17 itens. Provavelmente, se nós fizermos esse exercício, né, pessoal, é possível que a gente tenha vários checklists, não é verdade? Não é verdade? Tanto de autoritarismo de esquerda quanto de direita em relação a esses 17 pontos. Bom, pessoal, então vamos lá para a apresentação do Prezi, que eu montei para vocês, e em seguida vou passar um vídeo do Hitler chegou de forma democrática, é a grande pergunta que não quer calar no dia de hoje, e eu escrevi um texto, já foi publicado há algum tempo, a respeito das lições do passado. Quero lê-lo também. Vamos ver se dá para fazer tudo isso. Agora são 15 horas e 2 minutos. Vamos então para a apresentação em Prezi, em seguida. Vamos lá, já vai começar aí aqui no vídeo. Já estão conseguindo visualizar? Vamos lá. Então, pessoal, ascensão de Hitler. A gente poderia trabalhar a partir desses 4 pontos. Há outros pontos que vocês disseram muito bem, com bastante propriedade, mas temos esses 4 pontos que eu acho interessante a gente pensar neles. Primeiro, ascensão de Hitler. Péssimas condições históricas, sociais que marcavam o povo alemão, em consequência, principalmente do Tratado de Versalhes. Eu reforçaria, então, pessoal, que foi algo dito pela Heloísa, a respeito, então, também da crise de 29, né, que vai agravar cada vez mais, a República de Weimar vai agravar cada vez mais a situação econômica e social da Alemanha. Né? Então, esse foi um ponto também importante a ser levado em consideração, o primeiro item. 2. Grupos econômicos prejudicados pelas restrições ditadas no Tratado de Versalhes. O que vocês imaginam que seriam esses grupos econômicos? Evidentemente, os setores ligados às elites dentro da própria Alemanha. Então, esses grupos tiveram desvantagens, os próprios seus interesses foram prejudicados. Então, esses grupos vão procurar o quê? Apoiar lideranças que discursem e que endossam o desejo desses grupos econômicos. Né? Então, o Hitler vai saber dialogar muito bem com esses grupos econômicos que foram prejudicados pelas restrições ditadas no Tratado de Versalhes. Então, esse aspecto é muito importante. Claro, pessoal, vocês poderiam até me questionar, me criticar, né? Ah, professor, já anotei, agora que já estou encerrando a participação contigo, agora eu percebi, agora na 10ª aula de História das Relações Internacionais B, que você trabalha muito teoria das elites.
Sim, sem sombra de dúvida. Acho que já deixei muito claro isso para vocês, que praticamente todos os países do mundo, há elites político-econômicas que praticamente dominam, né, o cenário estratégico nacional e internacional dos seus respectivos países. Ou alguém acredita que não? Né? Eu deixo isso muito claro. Né? Então, um pouco do meu enfoque é muito sobre a teoria das elites e tem esse enfoque. Esse item 2 passa essa perspectiva da teoria das elites. Né? Então, grupos econômicos, e principalmente grupos políticos, que vão acreditar nessa figura messiânica do Hitler. Terceiro item, pessoal, a capacidade de disciplina e misticismo do povo alemão desesperado. Esse terceiro aspecto está ligado a um aspecto psicológico, é outro ponto que eu gosto de trabalhar nas minhas disciplinas, nas minhas cadeiras. Né? Então, a questão do povo alemão ser bastante disciplinado é um aspecto muito importante, e até uma discussão que vai ter no julgamento em Nuremberg. Por que você fez o que você fez? Né? Porque seguia o quê? Ordens. Não é basicamente o que vai ser dito pelos a alta cúpula do militarismo alemão durante o julgamento de Nuremberg? Seguia ordens, né? Eu só seguia ordens. Então, a questão da disciplina é um aspecto muito importante na história da Alemanha e é uma marca do povo alemão, a questão relativa à disciplina. E o misticismo, né? O misticismo do quê? O povo alemão desesperado e que vão acreditar numa figura demagógica, numa figura oportunista, numa figura que dizia ser a salvação do povo alemão. Que tinha a salvação do povo alemão. Né? Então, esse misticismo também é um aspecto muito importante. Né, pessoal? No Brasil, se a gente for pensar, nós temos também muito isso, dessa ideia messiânica de figuras populares, de figuras populistas, que tem a solução para todos os nossos impasses, para todas as nossas dificuldades e todos os nossos desafios. Até no final de uma aula, ficou eu e mais algumas pessoas, ficamos conversando a respeito disso, né? A Rússia, que gostam e tem preferência por líderes fortes, figuras fortes, né? A Alemanha, que também gosta de figuras assim, carismáticas, mas figuras fortes, como era também a questão relativa ao Bismarck, né? E relativa também ao Hitler, né? A República de Weimar, de fato, não agradou grande parte da população alemã, né? Não agradou a parte da população alemã. Porque a gente for pensar, pessoal, a República de Weimar, fundada após o final da Primeira Guerra Mundial, ela é um regime social-democrata, talvez um dos primeiros, né, na história da Europa. Né? Então é importante chamar a atenção de vocês em relativo a esse terceiro ponto. Tudo bem? Quarto ponto. Partido de organização personalística e oportunismo político. Né? Então, o próprio Partido Nacional Socialista era de organização personalística, o próprio Hitler estudou muito o Lenin, e ele vai seguir muito da forma de atuação do Partido Bolchevique dentro da Rússia e depois da União Soviética, né? E a questão do oportunismo político. Ele soube ser um grande oportunista no momento de crise, no momento de grandes dificuldades do povo alemão, ele soube se adequar, né, àquela situação, àquele momento histórico de impasse, de crise e de oportunidade, normalmente para figuras populistas, figuras demagógicas. Né? Ok? Bom, aqui é um texto, então, do Eric Kissinger. Ele diz que o advento de Hitler ao poder é uma das maiores calamidades da história do mundo. Não fora por ele, a queda do castelo de cartas da Ordem Internacional de Versalhes poderia ocorrer de maneira mais pacífica ou, pelo menos, não catastrófica. Ele tem uma visão, então, o Kissinger, de que o Hitler foi, de fato, o responsável pleno, pensando num ponto de vista mesmo individual, no nível reducionista, pela demolição completa do castelo, ou melhor, do castelo de cartas da Ordem Internacional ao Tratado de Versalhes. Ele varreu praticamente a Ordem de Versalhes, fundada a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Na visão, então, do Kissinger, talvez o Tratado de Versalhes, com mais algumas décadas, ele cairia, né, França e Inglaterra iriam ceder à Alemanha, então poderia acontecer num processo de maneira pacífica, ou pelo menos não catastrófica. Na visão, então, do Kissinger, isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, né, era uma questão de processo gradativo, praticamente chegar ao fim de todas as imposições do Tratado de Versalhes ao longo da década de 20 e 30. Tudo bem?
Para quem depois tiver a oportunidade de fazer a leitura do texto do Kissinger, ele fala a respeito da personalidade demoníaca, né, do Hitler, e ele chama a atenção da visão dele, do Hitler, infalível das fraquezas psicológicas, né? Então ele gostava de manipular seus adversários de perda em perda até se verem liquidados, prontos a aceitar seu domínio. Então dizia que ele tentava impor determinadas condições e as pessoas aceitavam, ele impondo mais novas condições e as pessoas iam aceitando, sem colocar restrições ou limitações. A Acordo de Munique de 38, que nós vamos trabalhar na semana que vem, de fato foi isso que ele fez com o Neville Chamberlain e com o líder francês, né, em relação às imposições ao desejo de anexação da região dos Sudetos da Tchecoslováquia para a Alemanha. Tá? Ah, sim, pois não, Douglas. É o Henry Kissinger, do livro... Está disponível no Moodle também, do Henry Kissinger, o livro Diplomacia. Tá? Então ele trabalha também esse aspecto psicológico dele manipular, da questão da manipulação e de abusar da fraqueza psicológica das pessoas irem aceitando a condição que ele ia colocando, pondo, né, e sempre colocando as pessoas contra a parede, né, nas suas imposições. Bom, como foi dito por vocês, né, ele atribuía a derrota da Alemanha à traição, à conspiração judaica e à falta de firmeza. Então, diz ele, a Alemanha só poderia ser vencida por si mesma, não por estrangeiros. E, é claro, vamos trabalhar isso mais na semana que vem do Acordo de Munique de 38, gesto vazio e patético da França, alianças com os novos e fracos estados da Europa Oriental. Isso é uma coisa bastante interessante, né, pessoal? Então, ao longo da década de 30, a França vai procurar consolidar alianças com os novos estados da Europa Oriental, do leste europeu, para tentar ser uma possível aliança contra a Alemanha. Mas eram estados muito fracos, muito débeis, né? Estados muito novos, que de fato não davam uma força política, uma força militar à França frente à Alemanha. Então, o Kissinger considera que isso foi um gesto vazio, um gesto patético da França. Mas vamos pensar aqui, pessoal, vamos fazer um cálculo de poder rápido e breve. Os britânicos não queriam ter uma aliança com a França, nesse contexto histórico da década de 30, do século XX. Os americanos estavam num processo de isolacionismo cada vez mais acentuado, principalmente depois da crise de 29. O início do governo do Franklin Delano Roosevelt é de reconstrução econômica e social do próprio Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não estão preocupados com o que está acontecendo na Europa. De fato, não estão preocupados. Por fim, qual o último e possível aliado que poderia talvez conter a Alemanha? Alguém tem um palpite? Que poderia ser um possível aliado da França e poderia ali gerar talvez um certo temor por parte da Alemanha? Muito bem, João, isso mesmo, a União Soviética. Mas é possível os franceses fazerem uma aliança com a União Soviética no início da década de 30? Os soviéticos aceitariam fazer uma aliança com um país democrático liberal na década de 30? Stalin ia aceitar isso? Né? Mas é de fato. O único possível aliado que poderia talvez intimidar a Alemanha era a União Soviética. Né? Então, chegamos ao próximo tópico. Então, o que acontecia? Por que não ocorreria essa aliança com os soviéticos? O que isso já apresenta 3 razões. Prejudicaria uma futura aliança com a Inglaterra, que a Inglaterra do Chamberlain não aceitaria algo nesse sentido, dos franceses se alinharem aos soviéticos. Os próprios aliados da França, ou seja, aqueles novos estados da Europa Central, Polônia, não iriam também aceitar a França fazer aliança com a União Soviética, sendo que a história própria desses países foi sempre de intervenção e intimidação por parte da Rússia, do velho regime czarista. E eles temiam, evidentemente, a União Soviética, né, que poderia também se tornar uma ameaça, né, permanente ao surgimento desses países. Né? E, por fim, o último cálculo que o Kissinger diz que não permitiria essa aliança de França com os soviéticos, que poderia resultar no quê? Numa declaração de guerra à Alemanha, que a Alemanha poderia reconhecer nessa aliança o quê? Um risco à sua integridade territorial e, de fato, uma ameaça mesmo
a própria Alemanha, né? Então, veja que também a França ficou praticamente sem escolhas, né? Sem escolhas estratégicas, né? Sem escolhas estratégicas, e isso ainda impedia esses 3 pontos, né, pessoal? Ficou claro, pessoal? Entenderam por que as 3 razões que o Kissinger apresenta, por que não era possível fazer aliança com os soviéticos? Então, seriam essas 3 razões. Uma futura aliança com a Inglaterra, os próprios novos aliados da França, os países, né, que surgiram a partir do Tratado de Versalhes, e que poderia também ser visto para os alemães como uma verdadeira declaração de guerra, né? Mas engraçado, né? Nesse impasse era a única possibilidade para a França sair forte e intimidar a Alemanha de Hitler, né? Bom, vamos, a partir de agora, ver a cronologia, né? Vamos ver a cronologia da ascensão de Hitler, até para entender um pouquinho a respeito disso. Propósito, pessoal, vamos lembrar a questão da prova? Olha que bonitinho esse professor, que cara gente fina, vai até trabalhar a questão da prova agora, né? A questão é a número 7. A número 7 problematiza a seguinte questão: Hitler chegou ao poder de forma democrática? E aí, aspectos a serem citados: trajetória e ascensão do partido nazista nas eleições, chegada de Hitler ao poder, extensão máxima 20 linhas. Vamos dar uma olhada na cronologia, que é uma parte da resposta. Olha que cara legal, já vou responder agora a questão número 7, já tem uma resposta já dada a partir de agora. Vamos lá. Cronologia. 1933. Então, em 30 de janeiro de 1933, ele ascende ao posto de primeiro-ministro, chanceler, em 30 de janeiro de 1933, então ele ascende a primeiro-ministro. E no dia 14 de outubro de 1933, veja como que ele já tem uma certa força dentro da própria Alemanha, né? A Alemanha se retira da Conferência de Desarmamento e anuncia a saída da Liga das Nações. Veja como esse gesto é forte por parte da Alemanha já em 1933. O homem ascendeu em 30 de janeiro de 1933, já em 14 de outubro, a Alemanha se retira da Conferência de Desarmamento. O que ele quer dizer com isso? Se retirar da Conferência de Desarmamento? Não vou mais me desarmar. Vou me armar. É praticamente esse o recado que ele deu, né? Em 14 de outubro de 1933. E, pessoal, ele anuncia também a saída da Liga das Nações. A saída da Liga das Nações da Alemanha. Já pesado, né? 1933 ele já faz isso, né? Praticamente já está dando um recado, né? 1934. O Hindenburg morre, né? Que era o presidente, era uma figura respeitadíssima dentro da Alemanha, lutou, né, na Primeira Guerra Mundial, era um herói de guerra, né? Ele falece e o Hitler, né, vai acumular os 2 cargos, tanto de primeiro-ministro chanceler e de presidente, e na verdade ali, já em 30 de junho de 1934, ele já se torna, já concentra tanto a chefia de poder, se torna chefe de Estado e chefe de governo, acumulou as 2 funções. Até parece que alguns jornalistas americanos criticam, né, dizendo, não, isso é errado, já está havendo um processo de ditatorial dentro da Alemanha. E aí o Hitler retruca, diz, mas dentro dos Estados Unidos você tem um presidente que é chefe de Estado e é chefe de governo, né, que reúne também as duas chefias, né? Então não tem nada de estranho nisso, né? Aqui, então, teve um erro, né? 30 de junho de 1934. Desculpa, pessoal, ele já tinha se retirado. Aqui, então, depois eu confirmo para vocês. Agora fiquei... ali, então, depois eu vou confirmar essa informação. Eu encaminho por e-mail de vocês. Desculpa, pessoal. 1935. Então, a região do Saar é devolvida para a Alemanha. Lembra que essa região era ocupada pela França, né? O Saar, então, é devolvido para a Alemanha. Então, isso também é um ponto muito importante, né, para o aumento da própria produção industrial da Alemanha a partir dessa data, né? 1936, pessoal. Sarre foi devolvido para a Alemanha e no dia 7 de março de 1936, a remilitarização da Renânia. Lembra que uma das propostas que tinham ocorrido era sempre manter o quê? A região da Renânia, o quê? Desmilitarizada. O que faz a Alemanha? Ela remilitariza essa região, né, na fronteira com a França. Então, ele remilitariza a Renânia já em 7 de março de 1936. Interessante, claro, nós somos contemporâneos de Hitler, nós somos contemporâneos
das pessoas que viveram naquela época. Mas muitos dos livros que eu já li muita coisa a respeito desse período, dizem que não entendiam, não compreendiam as intenções do Hitler, né? Eu já li muito a respeito disso, que as pessoas não compreendiam quais eram as reais intenções de Hitler. Mas pegando esses dados que eu estou apresentando para vocês, fica muito notório, né? E para quem já leu, ou já começou a ler, ou folhear Mein Kampf, ali tem muito presente elementos, né? Do quais eram, de fato, as reais intenções de Hitler. Perguntinha, depois no final da aula eu quero ouvi-los, pessoal. Proibir ou não proibir Mein Kampf? O que vocês acham? Correto ou incorreto esse tipo de prática? A proibição ou não proibição do Mein Kampf? Deixar que as pessoas leiam ou nunca devem ler esse livro? Depois, no final da aula, eu quero ouvi-los a respeito disso, qual a opinião de vocês a respeito disso, né, das pessoas terem ou não terem acesso a esse tipo de livro. Tá? 1938, pessoal. 13 de março de 38, anexação política militar da Áustria por parte da Alemanha. É importante chamar a atenção que houve ali em 10 de abril, né, de 38, referendo avaliza a anexação com 99%, caramba, hein, da aprovação da população austríaca. Então, a população austríaca, por meio desse referendo, apoia a anexação da Áustria à Alemanha. Coisa engraçada, né, pessoal? Lembra do início da disciplina? Prússia e Áustria. Qual que era o estado mais forte germânico? Era a Áustria. Lembra que a gente praticamente, durante a disciplina de História das RA, qual que era um dos estados mais fortes da Europa? Era a Áustria, lembram-se disso? A Áustria dos Habsburgos. Agora chegamos no final, praticamente quase no final dessa disciplina, o que acontece com a Áustria? Agora a Áustria, que sempre foi uma rival das outras demais potências europeias, e que de certa forma liderava para praticamente todos os estados germânicos, agora inverte a situação. Em 38, 10 de abril de 38, há um referendo, e a população aceita a anexação, né, aprova a anexação da Áustria à Alemanha, né, o famoso Anschluss. Bom, e aí o Hitler começa a observar outras populações alemãs, né, em outras partes da Europa, principalmente nas regiões adjacentes ao território alemão. Então, 29 de setembro de 38, o Acordo de Munique, que nós vamos trabalhar na semana que vem, a região dos Sudetos, como vocês sabem, é uma região predominantemente de população alemã, né, e aí há o Acordo de Munique para ceder, né, toda essa região à Alemanha. Só que é interessante, né? Vamos ver aqui. 29 de setembro de 38, Sudetos passam por processo também de plebiscito, né? Eles aceitam fazerem parte da Alemanha, né? Só que no final de março de 39, não satisfeito em terem anexado a região dos Sudetos da Tchecoslováquia, o que faz Hitler? Ele ocupa todo o resto da Tchecoslováquia. Praticamente, franceses e ingleses não fizeram nada. Aceitaram o Acordo de Munique como uma grande chantagem, e em março de 39, o Hitler ocupa todo o resto da Tchecoslováquia. Ou seja, um Estado livre, independente, que tinha acordo com quem? Com a França, era um Estado que tinha aliança com a França não faz nada em relação ao seu aliado, né? E aí, março de 39, a Tchecoslováquia fica completamente ocupada pela Alemanha. Vejo que as cartas já estavam postas na mesa. Nós estamos falando no fim de março de 39. Pessoal, como vocês sabem, depois o Hitler exige a região de Danzig da Polônia, que a região de Danzig também era de população predominantemente o quê? A alemã. Só que aí França e Inglaterra não aceitam. E como vocês sabem, quando começa a Segunda Guerra Mundial? 1º de setembro de 39. Veja que o período é muito curto, né? De março de 39 a 1º de setembro de 39. Né? Que aí começa a Segunda Guerra Mundial, quando ele invade a Polônia. Tudo bem, pessoal? Bacana, ficou essa cronologia. Eu só peço desculpa ali, que depois eu confirmo para vocês sobre a questão da saída da Liga das Nações. Né? Vamos então agora assistir o vídeo. Em seguida, depois eu vou fazer leitura de 2 textos, ou um texto, para não ficar a aula muito chata. Espero que vocês estejam gostando da aula. E aí depois eu quero escutar vocês, a opinião de vocês a respeito de proibir ou não proibir o Mein Kampf. Né? Vou encerrar aqui a apresentação, no Prezi. Vamos assistir o vídeo, então, a partir de agora. Obrigado. Tá.
GoDaddy, você com domínio total. Acesse GoDaddy. Eu tenho certeza que é a primeira vez que você vê um cartão assim. É porque iFood Benefícios é o vale. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formando em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubra a importância de escolher bem seus aliados ao assistir esse Nerdologia sobre a chegada de Hitler ao poder. Muitas vezes se diz que Adolf Hitler foi eleito, ou que sua ascensão foi democrática, seja por causa de um chavão perpetuado, seja até para questionar a própria validade de eleições ou a participação popular na política. Só que isso não é exatamente verdade. O Partido Nazista foi formado em 1920 na Alemanha, que nesse período é muitas vezes chamada de República de Weimar. Adolf Hitler tornou-se líder do partido no ano seguinte, e, em 1923, após uma tentativa de tomada do poder, que ficou conhecida como Putsch da Cervejaria, Hitler foi preso e, após pouco mais de um ano, foi libertado sob a promessa de que rejeitava qualquer tomada de poder pela força. Claro que isso é um resumo extremamente conciso e, para quem quiser compreender todo esse processo de formação do nazismo, a melhor referência é a chegada do Terceiro Reich, de Richard Evans. A intenção é apontar o momento em que Hitler e o Partido Nazista se comprometem com o processo eleitoral após a refundação do partido, e a primeira eleição federal que eles disputam é em maio de 1928. Naquele momento, o Partido Nazista tinha cerca de 100 mil integrantes e teve mais de 800 mil votos, o nono partido mais votado, com 2,6% do total, conquistando 12 cadeiras das 491 no parlamento. Outros 14 partidos também estavam no parlamento, e os 3 primeiros colocados da eleição foram o Partido Social Democrata, a esquerda, vencedor das eleições, o Partido Popular Nacional Alemão, conservador à direita, o Partido do Centro, cujo nome explica sua postura política. Em um regime parlamentarista, caso um partido não consiga a maioria das cadeiras, o governo empossado será formado por uma coalizão de partidos que, somados, forneça essa maioria. Caso nenhum partido consiga formar uma aliança de maioria, habitualmente ocorrem novas eleições. No caso das eleições alemãs de 1928, foi formada uma coalizão liderada pelo Partido Social Democrata com partidos de centro e de centro-direita. Esse governo, entretanto, durou pouco por 2 motivos. Primeiro, divisões internas entre a coalizão, e segundo, o crash de 1929. O governo social-democrata havia acabado de concluir a segunda renegociação da dívida de guerra, acordos que tinham permitido a retomada da economia alemã. Com a crise, o peso da dívida volta a atrapalhar a economia e o desemprego dispara. O governo e os partidos tradicionais são considerados culpados por essa situação, e, nas eleições de setembro de 1930, os principais partidos receberam menos votos do que nas eleições anteriores, com 2 partidos recebendo mais eleitores nessas novas eleições. O Partido Comunista, a extrema esquerda no parlamento, com 2,5% a mais de votos, e o Partido Nazista, com quase 16% a mais de votos, tornando-se o terceiro e o segundo maior partidos do parlamento, respectivamente. O Partido Conservador foi o maior perdedor, e, de segundo maior partido, caiu para o 5º lugar. Além disso, as eleições de 1930 tiveram um comparecimento eleitoral maior do que a de 1928. Quem quiser aprofundar nas eleições durante a República de Weimar, a sugestão de leitura é esta aqui. O Partido Social Democrata ainda foi o mais votado, mas recebeu menos votos do que antes e não conseguiu formar uma coalizão de governo, e o governo interino estabelecido na véspera das eleições continuou no poder. Um aspecto importante é que na Alemanha da época, embora fosse um regime parlamentarista, o presidente ainda tinha bastante poderes. Por 9 anos, o cargo foi ocupado por Paul von Hindenburg, marechal considerado um herói da Grande Guerra e com grande influência na aristocracia prussiana e nos militares. O governo interino dependia dos poderes presidenciais para poder administrar o país, com pouca representatividade política. Como a situação econômica do país piorava, o cenário político ficava cada vez mais radicalizado, incluindo o uso da violência para intimidar opositores e conflitos entre nazistas e comunistas. Nesse contexto de profunda crise, de sentimento de humilhação nacional e de violência política, que começa o importante ano de 1932.
Em março de 1932, Hitler concorreu nas eleições presidenciais, derrotado por Hindenburg no segundo turno, recebendo cerca de 1/3 dos votos. Em maio, Hindenburg dispensou o chanceler interino anterior e nomeou o aristocrata Franz von Papen para o cargo. Em julho, ocorreram as novas eleições parlamentares, e o Partido Nazista foi o mais votado e o que mais cresceu, com alguns partidos da direita alemã praticamente sumindo, com seus eleitores migrando para o Partido Nazista. Em segundo lugar, ficaram os social-democratas e os comunistas em terceiro. Como nenhum partido aceitou fazer coalizão com os nazistas, o governo interino de von Papen foi mantido até novembro, quando ocorreram as últimas eleições democráticas da Alemanha até o pós-Segunda Guerra Mundial. Novamente, os nazistas foram os mais votados, mas perderam votos e assentos com uma retomada do Partido Conservador. Já eram mais de 2 anos de governo interino. A crise política e econômica e o medo de uma guerra civil ou de uma revolução socialista motivou uma petição de 19 representantes da indústria e das finanças pedindo que Hindenburg apoiasse uma nomeação de Hitler. Em janeiro de 1933, von Papen recebeu autorização de Hindenburg para formar um governo com Hitler e o Partido Conservador. A ideia de von Papen era domar os nazistas, usando o prestígio eleitoral de Hitler para manter seu governo. Hitler seria o chanceler e von Papen o vice. Dos 14 ministérios, 10 eram ocupados por nazistas, e von Papen rapidamente foi deixado de lado. Hitler pediu por novas eleições ainda em janeiro, desejando aumentar a presença nazista no parlamento. Elas foram marcadas para 5 de março, num clima de repressão política, já que Hermann Göring, braço direito de Hitler, agora controlava a polícia e começou a substituí-la pelas milícias nazistas. Em 27 de fevereiro, o prédio do parlamento foi incendiado, e, embora não se saiba até hoje quem causou o incêndio, os nazistas responsabilizaram os comunistas, afirmando que era o início de uma revolução. É possível que o incêndio tenha sido uma operação de bandeira falsa, orquestrada pelos nazistas para incriminar a oposição. O fato é que, no dia seguinte, Hindenburg, a pedido de Hitler, emitiu um decreto abolindo diversos direitos civis, instituindo a censura e autorizando a prisão sumária de opositores políticos. Nesse contexto autoritário, foram realizadas as eleições de março, e nem assim os nazistas tiveram a maioria dos votos. No dia seguinte da eleição, o Partido Comunista foi banido. No dia 22 de março, foi aberto o primeiro campo de concentração, que serviria como prisão para opositores políticos. E, no dia 23 de março, o parlamento autorizou a Lei de Concessão de Plenos Poderes, que inutilizou o próprio parlamento, autorizando Hitler a governar por decreto. O voto foi marcado pela intimidação pela força dos outros partidos e a prisão de mais oposicionistas. Apenas alguns social-democratas puderam votar contra, e por isso o partido foi banido, e o voto dessa lei na Câmara Alta do Parlamento foi feito uma sessão ilegal. Progressivamente, os outros partidos foram banidos também, assim como o voto secreto. Então, em novembro de 1933, é realizada uma eleição de partido único, em que, subitamente, o candidato que recebeu 17 milhões de votos meses antes, agora teve quase 40 milhões de votos. Menos de um ano depois, Hindenburg morre aos 86 anos. Hitler, em mais uma violação legal, acumula os poderes de chanceler e de presidente, com todo o poder para si. Curiosamente, já vimos aqui que isso foi revertido após sua morte. A ideia de que a ascensão de Hitler e do nazismo foram democráticas são um mito. Ele nunca teve a maioria dos votos numa eleição livre e seu poder foi consolidado apenas via violência, prisão de opositores, censura e manobras jurídicas, contando com o apoio de setores que agiram ou por interesse ou por medo, seja dos próprios nazistas, seja dos opositores. Além disso, a ascensão de Hitler é um lembrete de que não é só de eleições que se faz uma democracia. Hitler ter sido eleito em novembro de 1933 não significa legitimidade, já que uma democracia também é feita da garantia de amplos direitos civis e políticos, protegidos inclusive contra o que às vezes é chamado de tirania da maioria. E, como sempre, lembro que fontes e sugestões estão aqui na descrição do vídeo. Nos comentários do Nerdologia sobre a reunificação da Alemanha, perguntaram sobre as capitais das duas repúblicas alemãs. Esse é um tema interessante, pois mostra as diferenças entre a prática e a lei. Juridicamente, Berlim era zona de ocupação e não era oficialmente parte de nenhuma das duas repúblicas. Na prática, entretanto, Berlim Oriental era a capital da Alemanha Oriental, embora não reconhecida oficialmente por diversos países.
e Berlim Ocidental servia de cartão postal, digamos assim, da Alemanha Ocidental, incluindo visitas de dignitários estrangeiros. A capital ocidental, entretanto, era Bonn. Perguntaram sobre a música Wind of Change, da banda Scorpions. Essa música ficou muito associada à queda do Muro de Berlim por causa de seu videoclipe e pelo fato da banda ser alemã, mas a música foi composta posteriormente à derrubada do muro, e, segundo o vocalista e compositor, ele se inspirou em Gorbachev e na visita da banda à União Soviética, não na situação específica da Alemanha. A banda gravou uma versão em russo da música e Gorbachev foi presenteado pela banda com um disco de ouro. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre ele. Muito bom, né, pessoal? Excelente o vídeo, né? Eu acho que ele clareia bastante aspectos relativos à ascensão de Hitler e, de fato, ele coloca em dúvida, em xeque, né, a questão se Hitler ascendeu de forma democrática. Claro, pessoal, a questão ela pode ser problematizada por vocês, se vocês tiverem algumas fontes, alguns outros livros que digam que não, ele foi eleito de forma democrática, ele recebeu votos, bom, enfim. Proponho, então, que escrevam, dissertem a respeito disso, nessa questão número 7. Ok, pessoal? Vamos, então, agora, à leitura do meu texto, e depois eu quero ouvi-los em relação àquela perguntinha, se proibir ou não proibir McAfee, não permitir que as pessoas leiam ou acessem. E a dona Lady Macbeth quer sair, e daqui a pouco eu tenho que deixá-la sair daqui do quarto, né? Lady Macbeth é cachorra, vocês se lembram, né? Vamos, então, à leitura do texto, Lições do Passado. Sabemos que a história é útil quando usada com propriedade, visando o entendimento do modo como pensamos e reagimos, mas ao mesmo tempo é suscetível à manipulação e distorção. Os líderes políticos arregimentam seus públicos contando-lhe bravatas. Hitler mentiu sobre a derrota na Alemanha na Primeira Guerra Mundial e sobre o papel dos judeus. Tirar lições do passado pode também se tornar problemático, pois elas oferecem interpretações que podem servir a muitos fins. Pensemos no caso de Hitler. Hitler foi tanto produto das circunstâncias quanto de qualquer outro fator. Se as coisas tivessem sido diferentes, ele jamais poderia ter chegado à proeminência política. Hitler era visceralmente xenófobo, nacionalista, antidemocrata, belicoso e estava empenhado na luta por um partido fanático, pan-germanista, tão agressivo quanto seu próprio chefe. Em sua obra Minha Luta, Hitler considerava o conflito racial o motor, a essência da história, e os judeus o inimigo jurado da raça alemã, cuja missão histórica era, sob a orientação do Partido Nazista, arrebentar seu poder internacional e aniquilá-los inteiramente. Em seu caminho para o poder, ele se mostrou astuto bastante para fingir amor pela legalidade e a democracia, enquanto eles serviam a sua própria causa. Ao mesmo tempo, ele sabia correr todos os riscos que seu jogo perigoso lhe acarretava. Hitler pensava intimamente ao ascender o poder em janeiro de 1933. Abre aspas, pessoal. Sempre considerei uma fraqueza de meus inimigos políticos que me deixasse escapar impune com tanta facilidade todas as vezes. Em 30 de janeiro de 1933, Hitler fez o juramento de chanceler ao Reich. O governo que ele chefiava era dominado em termos numéricos por von Papen e seus companheiros conservadores. Apenas, aqui no Richard Evans não está na mesma linha, diz que ele tinha maior número de ministérios. Né? Aqui no livro que eu me utilizei para esse texto é do Richard Evans. Né? Ele diz o seguinte, apenas 3 dos principais cargos do Estado foram para os nazistas, mas ambos eram a posição-chave, nas quais Hitler insistiu como condição para o acordo. Ministério do Interior, ocupado por Wilhelm Frick, e a própria chancelaria do Reich, ocupado por Hitler. Olha o terceiro ministério qual era, pessoal. Hermann Göring foi nomeado ministro sem pasta do Reich e ministro provisório do interior prussiano, o que lhe conferiu controle direto sobre a polícia na maior parte da Alemanha. Os nazistas podiam, assim, manipular a seu favor toda a situação doméstica da lei e da ordem. Terminando já, pessoal. Papen e seus aliados conservadores viam Hitler e os nazistas como vulgares, incultos e inexperientes do governo. Por certo, seriam fáceis de controlar.
Abre aspas. Você está errado, disse um desdenhoso Papen ao assistente cético que manifestou seu temor. Disse Von Papen, nós os absorvemos para nós. Dentro de 2 meses, continuando falando Papen, a um conhecido conservador, teremos apertado Hitler de tal forma que ele cederá. Aí eu finalizo meu texto fazendo aqui uma ironia, pessoal. Caro leitor, o resto da história a gente conhece. Né? Então, lições do passado, pessoal. Bom, pessoal, o que acharam da aula? Gostaram da aula? Né? Acho que a questão é tranquila de ser respondida também, né? Encaminhei bastante material para vocês no final de semana, né? Que depois vocês podem ler. Tem material também disponível no Moodle. Gostaria de ouvi-los antes de encerrar a gravação, né, a respeito daquela pergunta: proibir ou não proibir o My Camp? Quer que eu encerre a gravação e depois vocês respondam? Melhor, né? Acho melhor. Ninguém se compromete a dizer sim ou não. Vou encerrar então a gravação, pessoal. Agradecer por mais uma aula, nossa 10ª aula. E desejar uma excelente semana para todos. Tá? Valeu novamente.